Meus caros irmãos, nós estamos nesta semana vivendo a Semana Santa, este tempo mais forte de oração, de penitência, de abstinência, este tempo mais intenso de meditação também da realidade da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A Semana Santa é uma semana muito especial. Não só uma semana de conversão, como todas as outras semanas da Quaresma, mas de modo especial esta semana de meditar a paixão de Jesus, de meditar a realidade de Jesus que se entrega por nós. Nós precisamos saber que Jesus, mesmo sabendo que ia morrer, continuou o seu caminho. Mesmo sabendo que as suas atitudes levariam a isso, porque se ele continuasse dizendo a verdade, se ele continuasse anunciando o reino de Deus, se ele continuasse provocando aquelas pessoas, ele certamente iria morrer. Já estava certo a sua morte. Não porque um vidente lhe contou. Não precisa ser um vidente para saber que se você, neste mundo de lama, neste mundo imundo, neste mundo de mentiras, neste mundo em que dizer a verdade é um problema, não precisa ser um vidente para saber que se você, neste mundo, procura ser agradável a Deus, você vai sofrer muito e pode até perder a vida. E na ocasião, Jesus sabia que não iria perder apenas o prestígio ou até a liberdade, no sentido de poder ser preso, mas poderia ser condenado à morte. Na ocasião era algo comum, era previsto, né, pela lei judaica, prevista a pena de morte e também a lei dos romanos. Então, é interessante a gente saber, e nós precisamos saber, que Jesus ele foi até o fim. Ele não voltou atrás, ele não disse em um momento assim, olha, chega, eu não quero isso para mim, eu não vou fazer isso, não vale a pena, essa gente não merece, esse povo não merece, esse povo ingrato, eu não vou dar a minha vida para essa gente, eu não vou perder tempo com esse povo, não está surtindo efeito, vou acabar morrendo, então eu vou tocar a minha vida, né, como alguns dizem, vou casar com Maria Madalena, né, como alguns que gostam, né, de deturpar a vida de Jesus. Alguns interpretam que Jesus teria esse tipo de atitude, poderia ter tido, e a gente sabe que não, que Jesus jamais faria algo assim. Ele jamais se afastaria do projeto de Deus. Ele jamais se submeteria ao medo. Jamais ele abandonaria o Pai. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo diante dele muitas possibilidades, porque era um homem livre, ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu ser fiel. Diferente de Adão, que foi também ali colocado num lugar bom, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que tinha as graças necessárias para permanecer naquela situação, naquele estado, ele abandonou, ele ouviu a serpente, né, e ele rejeitou a Deus. Então, meus irmãos, essa semana a gente medita o mistério deste Deus que não foi surpreendido por um momento. Jesus, ele não estava assim pregando, né, falando coisas bonitas, fazendo bem, curando as pessoas e de repente, de modo surpreendente, foi preso, julgado e condenado e morto. Ele não foi surpreendido, não foi uma morte repentina que aconteceu com Jesus.
Tudo isso estava sendo preparado para ele, e ele sabia muito bem. Ele sabia que eles preparavam a sua morte há muito tempo. Ele não foi surpreendido com isso, ele sabia. Tanto é que ele anuncia a paixão lá atrás. Jesus, no início da sua caminhada, começa a dizer para os apóstolos: olha, o Filho do Homem será morto, será entregue nas mãos dos chefes religiosos, vai sofrer, vai ser condenado, vai morrer e vai ressuscitar. Então Jesus não foi surpreendido, e por isso deve nos espantar, no sentido positivo, como este Deus, como este Jesus, homem como nós, exceto no pecado, esse Deus que se fez homem, como ele pôde ir até o fim, como ele não pôde voltar atrás, quando nós mesmos voltaríamos por muito menos. O que acontece no Evangelho hoje, Judas entrega Jesus, vende Jesus por algumas moedas de prata. O que acontece no Evangelho de hoje acontece não raramente na nossa vida também. Nós também entregamos Jesus por algumas moedas de prata, por um momento, por uma noite, por um momento com os amigos, por um prolongamento da nossa preguiça, do nosso fim de semana. Não pense você que quando você diz: hoje eu não vou rezar, hoje eu não vou defender a minha fé diante desses meus amigos, pelo contrário, vou até falar mal dela também. Hoje eu não vou defender Jesus e os mandamentos. Hoje eu não vou procurar a santidade. Não pense você que quando você diz isso, você não está se colocando no lugar de Judas. Está. Você está entregando Jesus por conta de outro bem. Você está trocando este bem, que é o bem mais precioso que Deus colocou em sua vida, que é o próprio Filho, que Ele entregou a nós. Você está entregando Jesus por causa de outro bem. Um bem passageiro, um bem transitório, um bem temporal, um bem ínfimo. E às vezes um bem que não é um bem, é um mal. Às vezes é um bem que não é um bem, é um mal. É um mal para a sua vida, para o seu corpo, para o seu psicológico, para as suas emoções, para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Então nós também somos Judas, quando nós entregamos Jesus, quando nós abrimos mão deste Senhor que o Pai nos entregou, que o Pai deu a nós como Senhor, como Mestre e Senhor, como este divino pastor que o Pai colocou para nos pastorear. Quando nós entregamos Jesus, quando nós abrimos mão, trocamos o Mestre por qualquer coisa que seja, a gente não está agindo diferente de Judas. Nós não estamos agindo diferente. Então, nos surpreende que Jesus tenha ido até o fim, sabendo das consequências, e aqui a gente então deve ser surpreendido, não pela sua, como o mundo de hoje poderia dizer, né? Como as pessoas sem fé poderiam dizer, pela sua tolice, né? Porque Jesus não foi um tolo, que foi ao encontro da morte por tolice, por burrice. Ele foi livremente, por fidelidade a Deus. E não foi como um masoquista que gosta de sofrer e que gosta, né, de padecer. Não, ele foi porque era consequência que ele assumia e assumiria sempre para ser fiel a Deus. Ele foi ao encontro da cruz, por amor a nós. E não foi surpreendido por ela. Ele sabia que estava ali sendo preparado,
mas ele foi. Mas também nós não devemos nos surpreender com Judas, que foi traidor, que vendeu Jesus, porque nós também somos assim. Se nós damos atenção às nossas paixões desordenadas, aos nossos maus desejos, nós também traímos Jesus e entregamos Jesus por menos moedas ainda, por menos do que isso. As moedas que Judas conseguiu são muitas perto daquele bem que nós procuramos quando nós resolvemos deixar Jesus. Como eu disse, às vezes uma noite, às vezes uma roda de amigos, nós entregamos Jesus, traímos Jesus, vendemos Jesus. Então não nos surpreendamos com Judas, porque nós também podemos ser assim. E somos muitas vezes. Mas ainda bem que temos a chance de voltar atrás, de pedir perdão, como Pedro, que também foi um traidor, mas que caiu em si, voltou atrás, se redimiu e morreu como seu mestre, que pregou, que ensinou, que foi perseguido e morreu como seu mestre. Então, há recurso para nós ainda, enquanto estamos vivos. Há recurso para nós. Nos apeguemos a Deus. Peçamos a sua graça para nós, como Ele, irmos ao encontro da nossa cruz, alegremente, decididamente amar a Deus até as últimas consequências também. E para finalizar esse momento de reflexão, nós hoje estamos celebrando o encontro de Maria Santíssima com seu Filho, que no caminho do Calvário está carregando uma cruz, sendo muito ofendido, maltratado, carregando o peso não só de um madeiro, mas o peso dos pecados do mundo inteiro. No corpo e na alma, Jesus sofreu. Não foi só um sofrimento físico. E muitas vezes, sofrimento físico a gente suporta. Essas pessoas aí que procuram, às vezes, uma luta livre, por exemplo, ganhar um dinheiro, uma fama, um prestígio, suportam dores terríveis, ficam desfigurados, por causa daquele esporte, por causa daquela luta. Jesus não sofreu só na carne, Jesus sofreu na alma também, o desprezo de cada um de nós, o desprezo daquelas pessoas. E se Ele não tivesse sofrido por nossos pecados, também não nos redimiria, não iria nos redimir. Se Ele não tivesse sofrido pelos nossos pecados, também a sua salvação, sua graça não nos alcançaria 2000 anos depois. Então estava lá, naquele madeiro sagrado, a sua vida, a sua história, suas misérias, seus pecados. E Maria Santíssima veio ao encontro do seu Filho, não só para ser solidária, como Verônica que enxuga o rosto de Jesus, não para ser um espectador, uma espectadora, como muitos que não zombaram, mas acompanharam aquele momento trágico ao longe, com medo, não simplesmente para chorar, como aquelas mulheres chorosas, que Jesus adverte: não chores por mim, choreis pelos vossos filhos, por vossos pecados. Maria vem como aquela que carregou Jesus no ventre, como aquela que viu Jesus crescer, que muitas vezes teve que fugir com ele, fugiu para o Egito, voltou, como aquela que viu Jesus se perder no templo, como aquela que viu Jesus
sair de casa para iniciar o seu ministério, como aquela que viu Jesus fazer grandes coisas, mas também que viu falar mal do seu filho, muitas vezes até dentro da própria casa, porque as pessoas que primeiro rejeitaram Jesus foram seus familiares. Não é esse o filho de Maria? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? De onde vêm essas coisas que ele fala? Ele nasceu aqui, nós conhecemos a sua família. Ele é um igual a nós. Então, desprezo dos seus conterrâneos. Maria vem ao encontro de Jesus como aquela que viu cada passo de Jesus e não ficaria longe dos seus últimos passos. Não é só uma espectadora, não é só uma pessoa que com empatia vem ajudar Jesus num único momento, mas ela vem ao encontro de Jesus como aquela que esteve com ele em cada passo da sua vida, os momentos alegres, tristes, difíceis. Qualquer momento na vida de Jesus, Maria estava lá, em qualquer momento, desde o seu nascimento, e não seria diferente no momento da morte. Por isso ela vem ao seu encontro. Provavelmente para dizer: meu filho, mais uma vez eu estou aqui. Fica firme. Não abandone a sua cruz. Você vai vencer, eu sei, eu creio. Então ela está ali, sofrendo com ele, como aquela que sofreu sempre, em todo momento com ele, como aquela que deu a vida por ele, como aquela que não se vê sem ele, como aquela que não vê o caminho dela sem o caminho dele. O caminho dela é o caminho dele, o caminho dele é o caminho dela, é um coração só. Um coração que não se reparte, mas um coração que naquele momento se encontra na completude deste momento trágico, mas também neste momento de esperança, este momento de fé. Maria vem dar forças para o seu filho amado, que precisa carregar os pecados do mundo inteiro, que precisa carregar e salvar cada pessoa humana. Ela vem se compadecer como mãe, mas vem também fazer o seu papel de discípula, em primeiro lugar, que quer que o plano de Deus se cumpra acima de tudo. Um santo, de forma exagerada, para expressar a fidelidade de Maria, dizia que se Jesus não tivesse sido morto, e Maria entendesse que era necessário ele morrer, ela mesma teria matado, no sentido de fazer a vontade do Pai. É claro que isso jamais aconteceria. Então a hipótese apenas para expressar que a fidelidade de Maria vem antes de qualquer sentimento de mãe, vem antes de qualquer sentimento de alguém que participou da vida de Cristo. Maria, ela é antes de tudo discípula. E por isso ela quer ver a vontade de Deus se fazer, mesmo que o seu coração seja dilacerado pelas dores de ver o seu filho amado naquele cenário triste. Ela é discípula. Mais uma vez, Maria teria feito qualquer coisa para que a vontade de Deus se cumprisse na vida do seu filho e na sua própria vida. Maria é fiel e ela vem ao encontro do seu filho doloroso e quer vir ao nosso encontro com as nossas dores, o nosso calvário, quando carregamos a nossa cruz. Então, vendo Maria que carrega com Jesus a cruz da humanidade, mas em seu coração, e não em seu corpo, mas em sua alma, porque tudo que Jesus sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. Então, tendo Maria como esta mãe que carrega também a nossa cruz, ali, se compadecendo do seu filho, peçamos a ela que venha ao nosso encontro. Esta mãe dolorosa, não derrotada, mas cheia de fé,
e de dor, que ela possa vir ao encontro do nosso Calvário para nos reerguer e nos ajudar a admitir que a vontade de Deus vale a pena, mesmo que para isso tenhamos que morrer, mesmo que para isso tenhamos que perder a nossa vida. Porque de que adianta ganhar o mundo e perder a vida eterna? É isso que ela nos fala. Que Maria então nos ajude, e nesse momento nós invocamos a presença de Maria Santíssima, dolorosa, na vida de cada irmão e irmã que tem passado por calvários, por cada irmão que tem carregado a cruz, de modo especial as famílias enlutadas. Você que perdeu alguém esta semana ou nesses últimos tempos, você que está também sofrendo porque tem alguém que você muito ama internado, padecendo de alguma doença, eu invoco Maria na sua vida agora. Que esta mãe dolorosa que foi ao encontro de Jesus, vá ao seu encontro, te dar forças para seguir, forças para continuar, forças para finalizar a sua missão. E qual é a sua missão? Ser fiel a Deus até o fim. Nunca desanimar, nunca desistir, nunca voltar atrás. Que Maria esteja convosco.